Esse é o ponto. Ele vê esse homem dizer: está tudo consumado, eu tenho sede. Pai, nas tuas mãos eu entrego meus filhos. Então, quando nosso Senhor expira, o véu da incredulidade é rasgado. Que bendita experiência, meus amados irmãos. Então, vamos seguir um pouco mais. Ainda aí, 1 Coríntios 15. Olha o verso 35. Mas alguém dirá. Então, agora o foco estará especificamente nos santos, aqueles que pertencem ao Senhor. Alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Que pergunta, né? E veja, foi feita para o apóstolo Paulo, né? Ou é uma pergunta retórica. Ele mesmo está fazendo, pensando no que as pessoas estão pensando sobre essa ressurreição do corpo. Então ele diz assim: alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E segunda pergunta: em que corpo vem? Nós já vamos ver o que ele vai falar à frente aqui, que é maravilhoso. Falando em como ressuscita os mortos, cada um reflita. A gente estuda um bocado para poder falar o que está falando aqui. Mas a morte de um ente querido não é nada agradável, evidentemente. Até Jesus Cristo, quando morreu lá o amigo dele, que eu esqueci o nome, ele também ficou triste. Ele ficou triste por causa da tristeza que aquilo gerava para as irmãs lá do camarada, pelas saudades que o ser humano tem quando perde alguém querido. Só que Cristo sabia que ele ia morrer. No entanto, que ele esperou alguns dias para ele morrer. Está na Bíblia. As irmãs cobraram a presença dele, mas ele estava fazendo hora para daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Morrer. Lázaro. Aí ele vem, aparece e ressuscita o Lázaro. Fazendo menção que ele ia fazer na cruz. Então, na cruz, quando ele ressuscitou, ele tirou um monte de pessoas da morte. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós somos cristãos, na morte de um ente querido, a gente sofre, normal. Mas se a gente tem maturidade espiritual, por que eu estou sofrendo tanto? Se eu sei que aquela pessoa que está morrendo, se nasceu de novo, ela tem vida eterna. Então por que eu estou sofrendo tanto? Da minha saudade, beleza. Mas e da vida eterna que agora ela sai desse plano para ir para um plano melhor? E nesse plano, de repente, ela está sofrendo com problema de saúde e a gente está querendo que ela continue aqui sofrendo com problema de saúde? Quando é uma morte de uma pessoa jovem, uma pessoa que está saudável, ainda é mais difícil para nós. Mas o importante não é a morte ou não morte nesse plano. O importante é se a pessoa nasceu de novo ou não nasceu. Recentemente tive um problema assim, né? Alguém próximo morre. Era próximo, mas eu nem conhecia, mas era próximo. Eu fiquei vontade e liguei, e me convoquei, me candidatei a ir até o hospital para tentar falar com a pessoa, para a pessoa nascer de novo. Isso sim é legal. Então, mais importante do que a pessoa morrer, é ela nascer de novo. Seja aquela que está no hospital, seja aquela que não está no hospital. E esse é o nosso objetivo aqui na academia. É aqueles que não nasceram de novo, fala, ó, você não está sabendo do reino de Deus aí? O reino, o, o, o reino da vida eterna? O reino?
Eu estou aqui apresentando Cristo para quem não conhece. Agora, conhecer Cristo é viver Cristo. Conhecer Cristo é falar com Cristo. Conhecer Cristo é ter uma vida cristã verdadeira, não uma vida religiosa. Tem toda uma diferença. Que eu, como cristão, o Espírito Santo me diz coisas que, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia saber. Isso é óbvio. Para quem nasceu de novo e tem a habitação do Espírito Santo. Senhor, isso que eu estou falando é com as minhas palavras. Eu não estou repetindo a Bíblia. Por quê? Porque não foi esse o desígnio de Deus. Apesar de não repetir, eu tive revelações e falo com as minhas palavras, ou melhor, com as palavras do Espírito Santo, não sei. Se eu não estiver aqui falando pelo Espírito Santo, eu estou pecando. É muito grave. Porque quem me ouve pode falar que eu sou arrogante, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas ai de quem quiser falar, qualquer pastor, qualquer padre, que fale sem ser guiado pelo Espírito Santo. Ou melhor, não é falar, é viver. São 24 horas. O Filho de Deus não vive Deus só quando vai lá naquele lugarzinho chamado igreja, erroneamente chamado igreja. Não, é 24 horas, é em qualquer lugar. E outra coisa, a pessoa ou falar demais ou falar de menos, tem que falar o que o Espírito Santo manda falar. Não o que eu quero falar, o que eu não quero falar. E aí? O Jesus Cristo, naquelas 6 acusações lá, do dia para a noite, para levá-lo para a cruz, ele não falou nada. Uma outra palavrinha ali. Porque o Espírito Santo falou para ele, não falou nada. Ele não falou. Ele não está preocupado que ia doer, pregá-lo naquela cruz, carregar a cruz. Não, não. E ele sofreu por nós. Mas nós não vivemos nele, não. O ser humano não vive em Cristo. Pode falar que é cristão. Vai lá no censo e vê qual que é a população brasileira cristã. Todo mundo. Mentira! Porque as pessoas nem sabem o que é ser cristão. Eu estudo e vejo a dificuldade de ser um cristão verdadeiro. Porque o mundo me atropela. Mas vamos já pensar numa primeira coisa aqui. A natureza desse corpo espiritual, não temos substância na Bíblia para descrevê-lo. Nós só conheceremos a beleza disso quando nós estivermos nele. A natureza e, vamos chamar de a matéria, ou a substância celestial que comporá esses nossos corpos, nós só saberemos quando estivermos. Aí, ó. Corpo glorificado. Se você crê em Deus, você crê na Bíblia, se você tem Espírito Santo, você tem a certeza que vai ter um corpo glorificado. Então, por que eu fico tão preocupado em tirar minhas rugas? Por que eu estou preocupado tanto que se eu estou bonitinho? Se eu estou sarado? Se as pessoas estão me vendo bonitinho? A pessoa não tem noção que é um corpo glorificado. O cara está com valores do mundo. Ela precisa ir numa academia para ficar toda saudável, mas na academia, como a nossa espiritual, ela não vai, porque ela não crê. Senão ela ia treinar a vida espiritual, pelo menos. Como ela não crê, ela não vai. Nem recomenda.
Então, ele diz como ressuscitam os mortos,